pessoal, dando continuação aí às nossas teleaulas, né? Vamos falar um pouquinho sobre usinagem. Então, usinagem é uma das maiores famílias, né, de processo de fabricação que a gente tem. Se não for uma das maiores, é a maior família de processo de fabricação que nós temos. Então, depois, e a usinagem sempre vem com uma forma, né, de deixar o produto acabado, né? Então, o material pode ter sofrido outro tipo de processo de fabricação, como laminação, fundição, forjamento, que necessariamente depois ela vai ter que passar pelo processo de usinagem. E uma coisa que a gente vê, quando você faz a laminação de uma chapa, normalmente nas laterais pode criar uma rebarba. Então, você vai fazer um processo de usinagem ali unicamente para tirar a rebarba daquela chapa. Ou então para acertar, né? Para acertar a laterais da chapa e ela se tornar realmente toda por igual, né? Ter uma largura toda por igual. Então, até uma operação que você acha que não precisa de usinagem, você vai precisar de usinagem. Então é isso aí, né? Como já foi falado, né? A maior característica de um processo de usinagem qual é? É o cavaco. Todas as operações que você tem a usinagem, você vai ter necessariamente, né, o aparecimento de cavaco. Cavaco é o material que está sendo retirado, né, por corte, né, no processo de usinagem. Então, todo material que necessariamente sai, né, do que você vai fazer esse processo de transformação num processo de usinagem é chamado de cavaco. Então, a melhor definição que a gente tem para a usinagem é essa aí. A usinagem é todo o processo pelo qual a forma de uma peça é modificada pela remoção progressiva de cavacos ou a parte de material, metálico ou não metálico. Então, propriamente, a usinagem não trabalha só com materiais metálicos, né? Mas o foco da gente, como é uma área de mecânica, vai ser mais material metálico. Você pode trabalhar também com outros de material, né? Plástico, madeiras, etc. Então, a usinagem permite acabamento de superfícies fundidas, nós já falamos lá em cima, né? Fornecendo peças, o melhor aspecto, né? Possibilidades de abertura de furos, roscas, rebachos, custo mais baixo, porque possibilita a produção de grandes quantidades de peças e fabricação de somente uma peça em qualquer formato, a partir de um bloco de material metálico ou não metálico. E nós já sabemos também, vimos vídeos sobre isso, né? De usinagem, né? De centros de usinagem, onde a gente pode fazer praticamente qualquer perfil de peça, né? Qualquer tipo de perfil de peça. Então, outra característica da usinagem é da ferramenta, né? Da ferramenta da usinagem. Ferramenta é aquilo que a gente usa, né, para mudar, né, aquilo que a gente tem na natureza. Então, a ferramenta da usinagem, a outra característica é a cunha, né? É o formato, todo o formato de uma ferramenta de usinagem, ela tem uma forma de cunha, né? Essa forma de ponta, né? Onde vai cortar, né? Onde vai cortar o nosso material metálico. Então a cunha, o principal ângulo da cunha, né, é o que a gente chama ângulo de cunha ou ângulo de gume, né, que é esse ângulo de corte, é o ângulo que vai fazer o corte. Você pode ter um ângulo de cunha pequeno ou pode ter um ângulo de cunha grande. É lógico que o ângulo de cunha agudo, né, menor, ele vai facilitar a retirada do material. Agora, outra coisa é que ele sendo pequeno, esse ângulo, ele tem uma outra característica, ele fica frágil. Então, se for trabalhar com material mais resistente, a tendência dessa ferramenta era se desgastar muito rápido ou vir a quebrar. Então, para materiais mais resistentes, nós temos que trabalhar com um ângulo de cunha maior. Então, o ângulo de cunha vai depender diretamente da resistência do tipo de material que a gente estiver usando. Todo material, né, ele vai exercer uma certa resistência ao corte, né? E quanto maior for a dureza, né, e maior for a tenacidade do material a ser cortado, mais tenaz e mais resistente vai ter que ser a nossa ferramenta, né? Então,
Então, duas propriedades do material é a dureza e a tenacidade. Dureza é a capacidade do material ser resistente ao desgaste mecânico. E tenacidade é a capacidade do material resistir à quebra. Então a cunha, né, a talhadeira tem um ângulo mais aberto para poder penetrar no metal sem se quebrar ou se desgastar. Então o ângulo de cunha é determinado pelo tipo de material que você vai desgastar. Quanto maior o ângulo de cunha, mais resistente é a nossa ferramenta. Então você tem vários tipos de ângulo de cunha para determinado tipo de material. Então é recomendado com aço duro você trabalhar com um ângulo de cunha de 65 graus. Com aço macio, 60 graus. E um material não ferroso você pode trabalhar com 50 graus ou, dependendo do material não ferroso, você pode trabalhar até com ângulos menores do que esse. Ângulo de folga. Ângulo de folga é essa folga aqui entre o material e a ferramenta. Conforme menor esse ângulo de folga, maior vai ser o atrito entre a ferramenta e o meu material. Com maior é o atrito, maior é a emissão de calor. Maior é a emissão de calor, maior a alteração no nosso material da ferramenta. Então você vai ter um desgaste muito mais rápido do seu material, você tendo um ângulo de folga menor. Mas se você tiver um ângulo de folga maior, o que acontece com o seu ângulo de corte? Ele diminui e se torna mais frágil. Então você vai ter que fazer várias adaptações dependendo do tipo de usinagem que você for fazer. Né? Se você for trabalhar um material mais resistente e um ângulo de cunha maior, você vai ter que usar uma velocidade menor para gerar menos emissão de calor. Mesma coisa que no nosso ângulo de saída. Quanto maior for o ângulo de saída, melhor vai ser a saída do cavaco. Mas quanto menor for o ângulo de saída, mais frágil vai ficar a nossa ferramenta. E mesma coisa, né? Você aumenta o atrito entre a superfície da ferramenta e a superfície do material. Então você pode ter um ângulo de saída positivo, um ângulo de saída nulo. O mais utilizado é esse ângulo de saída positivo. A maioria, 90% dessas ferramentas vai trabalhar assim. E o ângulo de saída negativo. Praticamente esse tipo de ferramenta não é utilizado. Tá? Você vai encontrar mais esse tipo de ângulo com ângulo de saída positivo. Nem o nulo, nem o negativo você vai encontrar em muito uso. Quanto mais dura for a ferramenta, né, para a temperatura de trabalho muito alta, né? A partir do material, né, um material mais tenaz, você vai ter temperatura mais alta. Então a ferramenta vai ter que ser mais dura, né, mais tenaz para aquele tipo de material. E mesma coisa a velocidade, né? Conforme vai aumentando a velocidade, vai aumentando também a temperatura, a emissão de temperatura. E quanto mais aumenta a temperatura, né, maior vai ser o seu desgaste, né, o processo de desgaste da ferramenta. Então você vai ter que calcular, né, para cada tipo de ferramenta e para cada tipo de material, qual a velocidade e a ferramenta ideal para cada tipo de ferramenta e cada tipo de material. Esse processo, né, dos desgastes de ferramenta com a velocidade se chama dureza quente, porque conforme você vai aumentando a velocidade, você vai aumentando a emissão de calor. E voltando a repetir, né, o atrito ele sempre é constante. Sempre é constante. Não é porque você aumenta a velocidade, você aumenta o atrito. O atrito fica constante. O que você vai aumentar é seu número de ciclos, né, da ferramenta. Conforme você aumenta o número de ciclos, você aumenta o quê? A emissão de calor. Mas o atrito não aumenta com a velocidade. O atrito vai ser sempre constante. Então, se você for usinar um material muito duro, né, e você vai ter um atrito muito grande entre a ferramenta, né, você vai ter que trabalhar com um ângulo de cunha grande, né, você vai ter um atrito muito grande, você vai ter que trabalhar com a velocidade baixa. Vai ter que trabalhar com velocidade baixa. Mas a gente está vendo que conforme o tempo vai passando, vão sendo desenvolvidos novos materiais e novas ferramentas. Então a gente sempre tem que estar de olho no que o
a pessoa, o fabricante do seu produto, né, está dizendo. Você vai olhar lá para o fabricante do seu produto, está dizendo qual velocidade melhor pode trabalhar aquela ferramenta. Você compra aquela ferramenta, vai vir lá com o seu catálogo, e no catálogo você vai ver, né, ele vai dizer para tal tipo de material, ele vai dizer que pode trabalhar até tanta velocidade. E por aí vai. Então, considerando-se que existe sempre o aquecimento tanto da ferramenta quanto do material, por causa do atrito, o material deve ser resistente ao encruamento e à microsoldagem, né? Encruamento, endurecimento do material até após ter sofrido uma deformação plástica. Então, o que é o encruamento? Quando você sofre, né, dá uma batida, né, sofre uma deformação mecânica, o que acontece com os interstícios, né, do nosso material, da nossa molécula? A tendência é diminuir. Né? Você tem uma quebra de grãos, né? Você tem os grãos menores e aqueles interstícios eles diminuem. Então, naquele local, né, que vai formar uma nova rede cristalina, né, você tem um material mais resistente. Porque o metal tem essa propriedade. Conforme você bate nele e você quebra, né, essa rede cristalina, surge uma nova rede cristalina com os grãos menores são mais resistentes. É lógico que se você ficar batendo indeterminadamente naquele material, vai chegar um ponto que ele vai ficar muito frágil, né, naquele setor, ele acaba se rompendo, né? Mas as primeiras deformações mecânicas, tá, o material, a tendência do material ele endurecer, se enrijecer. E microsoldagem, né? Conforme você vai tirando o cavaco, na superfície do cavaco, ele chega à temperatura de fusão. Pode chegar à temperatura de fusão. Então, esse material que está saindo desse cavaco pode colar na ferramenta, soldar na ferramenta. Tá? E esse material que saiu e soldou na ferramenta vai causar imperfeições no seu material acabado. Então, dois problemas que nós podemos ter, né? Encruamento e microsoldagem. Então, toda ferramenta, dependendo do desempenho que você queira que elas tenham, né, que você espera que elas tenham, tem que ser fabricada com material adequado, né? Então, tem alguns itens aqui que ficam para a leitura, né? Tem que ter natureza do produto a ser usinado, o grau de exatidão do custo, volume de produção, ao tipo de operação, se é um corte intermitente, contínuo, se é devastamento ou acabamento, velocidade alta ou velocidade baixa. É lógico, quando você tem que fazer só um desbastamento e não um acabamento, você pode usar uma velocidade maior. Com acabamento, você tem uma maior exatidão na sua superfície, vai ter que usar a velocidade mais baixa. Outro item, detalhes de construção da ferramenta, ângulos de corte, de saída, né? Dependendo do tipo de material, você vai calcular aquele ângulo de corte. Estado da máquina ferramenta e características de trabalho. Então, a ferramenta pode ser fabricada de aço carbono, né? O aço carbono é um aço com excelente qualidade mecânica, né? E tem um baixo custo. Então, se você tem que fazer trabalhos simples, né, onde você não vai ter uma temperatura muito alta, você pode trabalhar com aço carbono. O aço carbono é o material mais utilizado nas indústrias mecânicas. Outro aço é o aço liga, né? O aço liga é aquele aço que você bota outro tipo de material junto com aço, né? E ele vai pegar as características daquele tipo, daquele componente. Por exemplo, você tem o cromo. O cromo é um componente de alta resistência. Então, se você adicionar cromo ao aço, ele vai pegar as características do cromo e aquele aço liga, né? Aquele aço liga vai ficar mais resistente. O outro é o vanádio. Se você colocar vanádio, né, esse elemento químico, no aço, o que vai acontecer com o aço? Você vai melhorar a usinabilidade dele. Tá bom? Então, aço liga é um aço misturado com outro tipo de material, com outro elemento químico, e esse elemento químico altera as propriedades do aço. Dependendo do percentual que você coloca desse elemento químico, cromo ou vanádio, você altera as características do aço. Ele pode ficar mais resistente, pode ficar mais usinável, pode ter a dureza dele aumentada.
E o aço rápido. O aço rápido é o aço mais utilizado na confecção de ferramenta. Também é um aço liga, tá? Que ele vai ter como elementos básicos, né, um tungstênio, molibdênio, cobalto e o vanádio, tá? O tungstênio, cobalto e molibdênio são elementos químicos, né, que vão aumentar a, a, a resistência mecânica do seu material. Tá? Já o vanádio, ele melhora a usinabilidade. Tá bom? Se você colocar qualquer tipo de material alterando as características do aço, o aço passa a ter características. O tungstênio é um material muito difícil de trabalhar. O tungstênio é o segundo material na nossa... É o segundo material, elemento químico de maior número atômico, tá? E ele é super difícil de trabalhar. A maioria do tungstênio trabalha como se fosse sinterizado, trabalha na forma de pó, tá? Ele não chega a se fundir completamente. Tanto que nós vamos falar agora aqui, depois nós vamos falar de materiais sinterizados, nós vamos ver que o tungstênio é o principal material para se trabalhar numa liga sinterizada. E materiais não ferrosos, né? São aqueles materiais onde você não tem a presença de ferro. E o metal duro. O metal duro, nós vamos ter aí uma apostilazinha só falando, tá? Só falando de metal duro. Nós vamos ver o que é uma sinterização e como é criado o metal duro. Então, hoje o metal duro é o material hoje mais utilizado, tá? Mais utilizado em usinagem, né? Ele entra como pastilha. Tá? Porque o metal duro, por ser muito duro, ele é muito quebradiço. Então, se você fizer uma ferramenta, né, uma certa proporção, a tendência dela é quebrar muito grande. Então, você vai ter aço carbono e colado no aço carbono você vai ter uma pastilha de metal duro. Pode ser colado ou pode ser parafusado, tá? Sendo que a parafusada, a pastilha, você pode usar 4 ou 3 arestas, dependendo de como for o formato da pastilha. Aqui são alguns tipos de ferramentas que se usam, né? E você pode ver que essas ferramentas estão trabalhando com pastilhas. Pode ver que as pastilhas são quadrangulares, né? Ou são triangulares. E muitas delas estão fixadas por parafuso. Você pode ter também uma pastilha de metal duro colada, né? Colada. Aqui eu não tenho nenhuma colada. Pode ser que aqui, ó, a ponta desse alargador, eu tenha uma pastilha de metal duro colada, né? Soldada nela. Tá bom? A maioria aqui, tá vendo? Todas as pastilhas de metal duro feitas pelo processo de sinterização. Ó, essa pastilha aqui é triangular. Então você pode trabalhar com as 3 arestas. Se essa aresta aqui cegou, você pode tirar sua ferramenta, inverter, botar outro gume e continuar trabalhando com outro gume. Tá ok, pessoal? Então nós vamos ficar por aqui nessa aula e eu espero vocês na outra aula. Obrigado aí.